integrando ferramentas digitais, aprimorando a gestão escolar na era tecnológica. Doutora pela PUC-RJ em Ciências Humanas e Educação, mestre em Educação pela Universidade Estácio de Sá, especialista em formação de professores e psicopedagogia, com graduação em Pedagogia, servidora estadual com experiência em Educação e professora do mestrado profissional da Unicarioca. Com vocês, Adriana Tomás. Olá, é um prazer estar aqui no nosso terceiro Encontro Nacional de Educação, Tecnologias Digitais para uma Aprendizagem Significativa. Eu vou começar a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos com mechas, estou com uma blusa com figuras geométricas laranja e um blazer rosa. Estou num ambiente bastante acolhedor para gravar essa palestra para vocês. Quem sou eu? Eu sou uma mulher casada, tenho 2 filhos, sou professora do mestrado da Universidade Unicarioca, trabalho na rede privada e na rede estadual de educação, sou servidora e hoje atuo como professora formadora no estado do Rio de Janeiro. O tema da palestra é Integrando ferramentas digitais, aprimorando a gestão escolar na era tecnológica. Uma nova era. Será uma nova era? Nem tão nova assim. Nós temos uma nomenclatura bastante recorrente como a era da informação, era tecnológica, era digital, terceira revolução industrial. Acredita-se que esse período iniciou-se entre a metade e o fim do século XX, mais especificamente entre as décadas de 50 e 70. Então, nós podemos ver que não é tão nova assim, né? Tem aproximadamente 50, 70 anos. Como essas ideias contemporâneas também foram atravessando a gestão escolar, né? Como ela foi incorporada aos nossos dias. E aí, vocês vão ver agora esse vídeo, vão assistir ao vídeo, a necessidade da mão de obra. Olá! Durante o início do século XX, a indústria passava por mais um dos muitos processos de transformação. O início do uso do petróleo e da energia elétrica, além do surgimento das indústrias siderúrgica e química, foram importantes para o período que, posteriormente, seria conhecido como Segunda Revolução Industrial. Outro fato fundamental nesse período foi o surgimento do capitalismo financeiro, que integrava o setor industrial ao lucro dos grandes bancos. Juntamente com tais processos, houve um acirramento na disputa por lucro dentre as empresas. A partir daí, começou-se a disseminar várias novas formas de produção que visavam aumentar o lucro do patrão, aumentando a produção e reduzindo preços. Estes mecanismos criados para este objetivo ficaram conhecidos como modelos produtivos, dos quais se destacam o Fordismo, o Taylorismo e o Toyotismo. Criado pelo engenheiro mecânico Frederick Winslow Taylor, o Taylorismo é um sistema que consiste na divisão do trabalho e especialização do operário em uma só tarefa. Pelos preceitos tayloristas, o trabalhador não teria mais a necessidade de conhecer todo o processo de produção, devendo conhecer apenas um, procurando um aperfeiçoamento constante apenas nesta parte. Em outras palavras, em uma fábrica que fabrica sapatos, por exemplo, o operário não precisa saber toda a produção, desde a formação do modelo até a colocação dos cadarços. Se um trabalhador for designado para colar as solas do sapato, esse vai aprender apenas esta função e vai procurar aperfeiçoar suas técnicas. O conhecimento de todo o processo ficaria apenas com o gerente, que fiscalizaria todos os ramos da produção. O Taylorismo, ao mesmo tempo que aumentava a produção, barateava o preço dos produtos industrializados e especializava um funcionário a um serviço. Criava uma alienação mental do empregado, já que não só o meio de produção era sistematizado, mas também os horários de trabalho e a cobrança para sempre produzir mais e mais. Criado por Henry Ford, o mesmo que criou o Ford T, o Fordismo nada mais é que uma junção prática do sistema taylorista e da facilidade das máquinas. Ford criou uma espécie de esteira rolante,
onde as peças dos automóveis passavam em frente ao trabalhador, este que tinha que fazer o seu serviço dentro de um curto espaço de tempo. O Fordismo propiciou um aumento da produção de carros, o que faz com que os próprios funcionários pudessem comprá-lo, aumentando o mercado consumidor do patrão. Toyotismo. Criado depois da Segunda Guerra Mundial pelo japonês Taishi Ono, esse sistema de produção foi implementado pela primeira vez na fábrica da Toyota. Na década de 40, o Japão tinha uma economia pequena se comparado aos países europeus e aos Estados Unidos. Além disso, o pequeno território do país impedia as estocagens de produtos. Dessa forma, o toyotismo, também conhecido como just-in-time, agia de forma que fosse produzido apenas o necessário. O modelo just-in-time. Nas fábricas que seguiam esse modelo, a produção estava em sintonia com a entrada de matéria-prima e com o mercado consumidor. Quando a procura era alta, eram produzidos mais produtos. Quando ela diminuía, a produção caía. Assim, tornava-se desnecessário o espaço com estoque. Outra vantagem do toyotismo é que, pelo fato de sempre agir conforme a configuração do mercado, é mais fácil garantir sempre a atualização da produção. A cada tecnologia lançada, o sistema era atualizado, algo que se tornaria impossível com as técnicas anteriores. O trabalhador fabril também assumia outras funções. Ao contrário do sistema fordista-taylorista, o operário precisaria conhecer amplamente o processo produtivo e as novas tecnologias. Isto necessitava de uma mão de obra mais qualificada e reduzia a quantidade de trabalhadores dentro da indústria. Sendo assim, o toyotismo provocou, entre outros problemas, o aumento do desemprego. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do canal. Conforme vocês viram, assistiram ao vídeo, as mudanças foram passando pelo mercado de trabalho e aí nós temos a escola. A escola também precisou ser repensada. Quais as reflexões da escola nova? A escola nova refutava toda e qualquer prática tradicional de escolarização. O professor deixa de ser o centro do processo de aprendizagem. Os escritos de Anísio Teixeira para a Democracia, Introdução à Administração Escolar, desde 1936, as ideias de Leão, 1939, em sua obra Introdução à Administração Escolar, os postulados de Quirino Ribeiro, ao apresentar o ensaio sobre uma teoria da administração. Então, a gestão estava muito vinculada às questões da administração. Quem aqui mais ou menos regula com a minha idade, vai lembrar que a formação nos cursos de pedagogia tinha um tripé. Esse tripé era de orientação, supervisão e administração. Eu mesma me formei em pedagoga, fiz a administração escolar, depois supervisão escolar. Bauer fala da modernidade líquida se referindo aos sentimentos, mas nós podemos pegar essa metáfora da vida contemporânea também relacionada ao mercado de trabalho. As relações do trabalho também mudaram. E como você, gestor, pode dar conta das questões da sua empresa, da sua escola, mediante essas mudanças do mercado de trabalho, diante das demandas que chegam até você. E para isso, eu utilizei o Mentimeter em um curso recentemente para gestores. O Mentimeter é um artefato tecnológico que você pode utilizar de uma plataforma para criar uma nuvem de palavras, de frases, para uma avaliação, dar um feedback. E aqui eu utilizei para compreender melhor o que vinha à cabeça desses gestores em relação à palavra gestão. E como vocês podem ver na nuvem, a palavra responsabilidade foi o que ficou em destaque. Mas nós temos escutativa, administração, resiliência e empatia, planejamento, liderança, problema, envolvimento, organização, força, organização, entrosamento, gerenciamento, planejar e executar. E aí, eu trago aqui uma problematização em relação ao conceito de ferramentas, só para fazer você, gestor, pensar um pouco mais nesses artefatos tecnológicos. Quando a gente tem um martelo, a gente tem uma tecnologia, uma caneta, a gente tem uma tecnologia.
Mas o que realmente essa ferramenta faz no sentido de tecnológico, né? Alguém criou essa ferramenta. E normalmente o martelo ele serve para você dar algumas marteladas, utilizando o prego também, a caneta para escrever, e eles têm funções específicas, né? Então, eu costumo dizer que os aplicativos, as plataformas, elas acabam sendo muito mais do que ferramentas, porque você pode utilizar como o Mentimeter que vocês viram agora para trabalhar a questão da avaliação, para trabalhar temáticas com pais de alunos. Então, você pode usar o mesmo recurso para várias possibilidades. E aí eu vou trazer para vocês os pilares da gestão escolar: planejamento, liderança, formação continuada, comunicação, avaliação e organização. O primeiro pilar está relacionado ao planejamento, que eu elenquei aqui como o primeiro. Eu vou trazer agora para vocês um vídeo para vocês assistirem de um clássico, né? Um vídeo atemporal da Alice no País das Maravilhas, que tem uma relação com a questão do planejamento. Vamos ver para onde é. Que caminho é que eu vou tomar? Ora, quem estaria cantando? Perdeu algo. Oh! Não, isto é, eu estava pensando, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Como vocês assistiram o vídeo, um caminho a tomar, é importante que o gestor tenha clareza de onde ele quer chegar, de onde ele está saindo, traçar, né, esse caminho. Então, o planejamento é fundamental. Planejamento e organização. Dentro desse planejamento e organização, nós temos definir tarefas, saber dizer não, estipular prazos, a gestão do tempo. Então, é importante que o gestor tenha isso bem definido, né? Que são etapas que vão ajudar no seu cotidiano. Dentro do planejamento e organização, é importante que você, gestor, conheça os membros da sua equipe. E esse conhecimento pode se dar de várias formas, por meio de dinâmicas da engenharia social. A engenharia social, muitas vezes, ela é mais conhecida como um artefato para você ficar livre de determinados golpes, de fake news, de hacker, mas ela também serve para você conhecer mais as especificidades, as singularidades de quem trabalha com você, o que gosta, o hobby. Então, você pode utilizar esse recurso tecnológico para conhecer mais quem trabalha com você. Além disso, você também deve utilizar com a sua equipe para fazer um trabalho colaborativo. Dentro do app Google Agendas, você encontrará na parte superior esquerda a área Mais Criar, onde poderá iniciar a criação de uma agenda particular ou compartilhada com a sua equipe, com a opção de marcar reuniões via Google Meet, envio de link para convidados. E agora eu vou falar um pouco de alguns aplicativos, né, de plataformas e aplicativos. Então, nós temos ali o Canva. Eu coloquei algumas ilustrações, mas eu vou destacar o Canva, o aplicativo Trello, que foi inspirado no Kanban, e também o ChatGPT, o calendário, que aí nós temos na Google, os drives, a importância do drive para você compartilhar o que está sendo construído na sua equipe. Então, você, gestor que está preparando um projeto político-pedagógico, todos têm ao mesmo tempo condições de visualizar o que está sendo feito e compartilhar.
Então, é importante que no próprio Canva, você também consegue explorar o Canva e trabalhar com infinitas possibilidades de criar circulares, de cadernos pedagógicos, né, digitais, de registros de reuniões como atas. Então, o Canva também é uma plataforma bastante interessante para você, gestor, utilizar no seu dia a dia. Uma outra reflexão da nossa palestra é sobre a liderança. Será que você nasce líder ou você pode se constituir? Qual é o seu estilo de liderança? As bases teóricas da liderança surgiram de acordo com a teoria dos traços, cujas bases eram que o líder tinha características marcantes de personalidade que o qualificariam para a função de líder. Entretanto, a partir de 1940, essa teoria foi desacreditada e os estudiosos conduziram um olhar nas análises do estilo de liderança do líder quanto às suas ações e atitudes, e não mais especificamente quanto aos traços de personalidade do líder, segundo Marcevell e Vils, 2009. Segundo esses autores, nós temos estilos de liderança. Então, você pode se constituir um líder, aprender a ser líder. Então, é importante que os seus liderados o reconheçam como um líder. E aí nós temos estilos de liderança. O estilo do líder inspirador, o estilo do líder coercitivo. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O líder inspirador. Com certeza, na sua trajetória, você já teve um líder inspirador. Eu já tive na minha vida vários líderes que foram inspiradores para mim. Esse líder inspirador, no dia a dia da prática dele quanto líder, ele faz com que a gente avance, busque novos conhecimentos, esteja sempre estudando, seja mais curioso. Então, você olha para ele e fala, eu quero ser como essa pessoa, porque ele te inspira a avançar. Já o líder coercitivo, que infelizmente eu também já tive um líder assim na minha vida, é aquele que, de uma certa forma, ele até alcança os objetivos, mas ele normalmente ele oprime, ele dá medo na sua equipe. Então as pessoas têm medo de errar, têm medo das atitudes e de como ele vai em relação à comunicação dele, se vai ser, normalmente é uma comunicação mais agressiva, então também é um estilo de liderança. Temos o líder distributivo, que é aquele líder que ele foca mais nas tarefas a serem executadas, então ele distribui tarefas a serem realizadas, para que todos façam, sem muita preocupação nas questões pessoais, né, e mais humanizadas, desde que cumpram as tarefas. E o líder também educativo. O líder educativo, ele tem uma preocupação não só nas tarefas, mas também com as pessoas. Rubem Alves é um teólogo e educador que lhe traz uma reflexão muito interessante sobre a questão da escutatória, da escutativa, da importância de escutar e de ouvir. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Será que escutar e ouvir significa a mesma coisa? Existe diferença em escutar e ouvir? Escutar vai além do ouvir. Para Moura e Gianella, 2016, página 10, visto que a escuta é um processo de recepção, atribuição de significado e ou resposta a partir de uma mensagem verbal e ou não verbal. A importância dessa escuta e dessa escuta ativa. Na psicologia, a escuta ativa é tida como uma habilidade social, geral e que pode ser desenvolvida e aprimorada, sendo essencial no processo terapêutico. A escuta ativa, como uma habilidade de comunicação, ultrapassa a mera audição das palavras de um indivíduo. Ela se concentra em entender a totalidade da experiência comunicativa, o conteúdo verbal e a linguagem corporal, a emoção por trás das palavras e o contexto em que a comunicação ocorre. Brownell, 2010. Então, fica claro que escutar e ouvir são coisas diferentes. E cabe ao gestor ter uma escuta ativa para toda a sua equipe. Eu destaco aqui para vocês
o livro Protagonismo Juvenil e Democracia. Esse livro ele foi escrito a partir de uma pesquisa de doutorado sobre a ocupação das escolas, o movimento estudantil, em 2019. E aí foi perguntado para esses alunos uma das questões que mobilizaram eles a ocuparem as escolas. A Júlia, que foi a favor do movimento de ocupação, ela diz: porque é a maneira de ser ouvida, porque eles não querem ouvir os alunos, que independente da situação, quem depende da escola somos nós, quem depende da educação pública somos nós. Então, a gente precisa da educação melhor para ter uma formação. A ocupação foi um meio até radical, mas era uma maneira que a gente precisava para ser ouvido. Então, esse foi um relato de uma aluna que participou das ocupações. Existem tipos de comunicação: comunicação verbal, comunicação não verbal, comunicação escrita, comunicação visual. Mas hoje eu quero destacar aqui para vocês a importância da comunicação não violenta. E aí vocês podem estar perguntando o que uma girafa tem a ver com uma comunicação não violenta. Então, Marshall Rosenberg é o autor da teoria da comunicação não violenta. E ele escolheu a girafa porque é um símbolo, né, da comunicação não violenta, porque é um animal terrestre que tem o maior coração. Então, ele relaciona que a comunicação não violenta ela está atrelada à questão do afeto, da sensibilidade, da empatia. E aí nós temos falar da importância na comunicação não violenta, falar dos sentimentos, sem julgamentos, explicar o que precisa, fazer pedidos claros. Então, é importante que você, gestor, tenha na sua comunicação com os seus liderados a escuta ativa e também tenha uma comunicação não violenta, que você possa também falar dos seus sentimentos, do que você espera que seja alcançado, ter essa troca, essa liberdade para ter no seu cotidiano uma comunicação que seja mais empática, que as pessoas se sintam acolhidas. E aí eu deixo essa reflexão: como está a comunicação na sua instituição, na sua escola, na sua equipe? Um outro pilar que eu quero destacar é o pilar da avaliação. E para isso, eu trouxe aqui no recorte de avaliação para essa palestra, um recorte de feedback, né? É importante que, mediante algum tempo, os seus liderados tenham esse feedback do que está sendo feito, como você está avaliando. E aí eu trago esse feedback de uma maneira mais lúdica, né? Para ser uma maneira mais leve, com até essas figurinhas de emojis, com foco no que bom, que pena e que tal. Sempre começando e reforçando por aquilo que tem sido feito por eles e que tem dado um resultado, que tem sido positivo. Que pena o que não foi feito ainda, mas pode ser feito porque eles têm competência para isso. E que tal, é importante que você dê sugestões para que eles possam aplicar e melhorar ainda mais o que vem sendo construído. E aí, o último pilar que eu elenquei foi da formação continuada. O que é formação continuada? Para que serve? Por que ganhou destaque nos últimos anos? Conforme Godoy 2020, página 6, a formação tanto inicial quanto continuada deve atender às demandas educacionais, ou seja, atender e corresponder a essas exigências. No contexto escolar, requer do educador uma sólida formação teórica para superar práticas cristalizadas e ultrapassadas que não atendem às exigências do contexto atual. A escola não pode ser vista apenas como local de trabalho. Vasconcelos, 2006, página 123. Deve ser, ao mesmo tempo, espaço de formação. É preciso investir prioritariamente na formação permanente e em serviço do professor, para que possa ter melhor compreensão do processo educacional, postura e métodos de trabalhos mais apropriados. Então, você, gestor, pode ver o espaço da escola como um espaço fecundo para a formação, para essa formação continuada, para essa formação em serviço, né? Olhar para a sua trajetória ali, ver no cotidiano o que precisa ser aprofundado, que temáticas, né, seus professores, sua equipe diretiva precisa investir mais,
pode ser até mesmo nos recursos tecnológicos, né? Então, você precisa propiciar momentos de prática desses recursos, né? E temos vários autores que contribuem para que essa formação seja feita em serviço e entre pares, porque nessa troca fica muito mais fácil. Então, o professor Antônio Nova é um autor também renomado que fala da importância das trocas entre os pares na formação continuada. E para concluir, é importante pensar que é preciso navegar com confiança em um mundo cada vez mais dominado pela inteligência artificial, sem perder de vista os valores humanos essenciais que sustentam a nossa sociedade, uma vez que o mercado de trabalho irá se redefinir por completo. Então, é importante você, gestor, estar atento a essas mudanças e, no seu cotidiano, fazer com que os seus liderados tenham oportunidade de pensar a tecnologia de forma crítica. Essas são algumas referências que eu deixo para vocês. Eu agradeço a participação de vocês nesse Congresso de Educação. Espero ter contribuído com conceitos, né, e práticas que você, gestor, pode colocar aí no seu cotidiano da escola, na sua empresa. E deixo os meus contatos, minha rede social. Fica à vontade para entrar em contato para o que vocês precisarem. Muito obrigada.